em Mateus, no capítulo 8, a partir do 5. A cura do criado de um centurião. Diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha morada, em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o rapaz será curado. 13, diz assim: então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Querido Deus, nós louvamos o teu nome, bendizemos o teu nome, que o Senhor tem, ó Deus querido, a revelar a nós, Senhor, a tua palavra. Que esta palavra, Senhor, possa, Senhor, achar guarida nos corações e que ela venha fazer o efeito pelo qual ela foi enviada. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Ó Deus, caia por terra toda incredulidade, meu Deus. E abra, Senhor, ó Deus, os ouvidos, Senhor, para que os teus filhos ouçam, os teus filhos compreendam, entendam e possam colocar em prática toda a orientação que vier da parte do teu Espírito, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Assim. Bom, estamos diante da palavra do Senhor. E esta passagem do Evangelho, onde nós vemos que um milagre acontecer. Um milagre à distância. Não foi um milagre onde Jesus estava presente. Aliás, Jesus se propôs a ir até aquele lugar onde o centurião era um romano, um soldado romano, um general, um sargento, que ele cuidava, tinha ao seu cuidado 100 soldados. Então ele era responsável por 100 soldados romanos. Por isso que era chamado centurião. E este centurião tinha na sua casa alguém muito doente, que era o seu servo. Não era um filho, não era a esposa, não era o sobrinho, não era o cunhado, nem a mãe, nem o pai, mas era um servo. E na verdade o servo, querido, era uma pessoa que ele era o servo. A verdade é que a tradução de servo do grego, ele quer dizer uma pessoa que era escravo, uma pessoa que estava a serviço de uma outra pessoa. Então, este homem, ele tinha uma pessoa, um servo, um escravo na sua casa, a quem ele estimava, ele gostava, ele tinha um afeto muito grande. E este homem, ele vê aquele servo que estava doente, que estava enfermo. E o servo ia cada vez a pior. E ele, aqui, a palavra de Deus não relata, não fala para nós, mas nós podemos sim ter um entendimento de que aquele centurião, ele teve o contato com pessoas que conheciam o Senhor e que haviam visto o Senhor curar, o Senhor libertar, o Senhor fazer milagres e prodígios. E ele então, ele reconheceu não só que Jesus fazia os milagres, mas que os milagres eram feitos através da autoridade que existia no mundo espiritual do Senhor, a autoridade que ele exercia, porque disso bem ele conhecia. Ele disse assim: eu sei, Senhor, como que é esse negócio de autoridade, eu conheço. Disse assim: olha, eu conheço, porque se eu mandar um servo vem para cá, ele vem. Se eu mandar ele vai para lá, ele vai. Se eu falar para um soldado faz isso, ele tem que fazer. Então, aí ele conclui dizendo assim: Senhor,
eu não sou digno de que entres em minha morada, porque Jesus disse assim, olha, eu vou lá na sua casa, e vou lá, e talvez Jesus tenha falado assim, não, eu vou lá curar esse rapaz, eu vou lá interceder por ele, mas aquele homem, ele então surpreende a Deus com a sua fé, ele surpreende a Deus com aquilo que ele cria do Senhor. Você imagina, você acha que Deus se surpreende com alguma coisa? Você acha que Deus, que é conhecedor dos céus e da terra, conhecedor do coração do homem, ainda antes que saia a nossa boca as palavras, o Senhor já conhece elas todas, diz o Senhor, diz a palavra. Então, mas aqui nesta passagem, o Senhor Jesus, ele se surpreende, porque aquele homem diz assim, olha, Senhor, não sou digno que entres em minha morada, mas manda uma só palavra, porque a autoridade do Senhor não está lá na sua presença, mas está na sua palavra. Se o Senhor mandar uma só palavra, o meu servo será curado, o meu servo será liberto. E ele disse assim, porque disso eu entendo, de poder e autoridade, eu entendo, porque eu sou autoridade também. E Jesus se surpreende com aquela resposta de tal forma, que ele conclui a sua fala dizendo, olha, nunca ouvi ninguém, nem mesmo entre o meu povo, entre aqueles que creem em mim, uma fé de igual forma a deste centurião. É interessante, né? Por isso, depois ele conclui dizendo assim, olha, naquele dia muitos virão do Oriente, do Ocidente, e sentarão à mesa com Abraão, e aqueles que são da casa serão lançados fora. Por quê? Porque por causa exatamente disso, da fé expressada. Então tem algumas coisas que eu gostaria de ressaltar nesse texto, que é interessante, não é? A primeira coisa, queridos, que aqui a preocupação daquele centurião para com seu servo, para com uma pessoa que nem era tão importante para ele, mas o amor expressado por uma outra pessoa, que às vezes nem é tão ligado a nós, isto, querido, faz com que Deus, ele haja a seu favor, haja a respeito do que é pedido. Quando há uma preocupação, uma disposição de você interceder para uma outra pessoa, desinteressadamente, só com o propósito de ver aquela outra pessoa abençoada, de ver aquela outra pessoa curada, liberta, sei lá. Se esse for o propósito central, então, quando isto acontece, queridos, nós vemos o poder de Deus em ação. Tem um texto da palavra de Deus que o Senhor, ele está ministrando lá na casa de Pedro, e a multidão encheu a rua, encheu a porta, a casa, todo mundo, e lá vinha 4 homens, queridos, carregando uma maca, um amigo que estava doente, que estava enfermo, que estava acamado já há muitos anos. E eles chegam ali, empurra daqui, empurra de lá, não conseguem chegar na presença de Jesus. E eles então arrumam uma estratégia, sobem na casa, abrem o telhado, e eles têm todo esse trabalho, queridos, e desce então aquele enfermo na frente do Senhor. E o Senhor, e a palavra de Deus nos diz assim, que é o seguinte, que o Senhor diz assim, e o Senhor vendo-lhes a fé, ele pega e libera uma palavra de cura, de libertação sobre aquele enfermo. Por quê? Porque o Senhor enxerga no mundo espiritual, o Senhor enxerga-lhes a fé no coração, o Senhor enxerga e Ele vê, queridos, e a fé é expressada quando há realmente uma preocupação, um amor expressado. A fé é expressada através do amor, da preocupação para com o próximo. E aí Deus agiu em favor daquele homem, em favor daquela pessoa. Né? Então nós vemos o quê? A preocupação do centurião para com o servo. O paralítico,
levado ali diante de Jesus. O pai que leva o seu filho lunático e diz assim: Senhor, eu não creio mais em nada. Eu não sei, eu não creio. Se o Senhor pode me ajudar na minha incredulidade, porque aquele pai estava preocupado com o seu filho, que vivia endemoniado. E o Senhor disse assim: olha, se eu posso crer. E aí o Senhor disse assim: e você pode crer? Ele disse assim: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. E o Senhor então, ele libera uma palavra e repreende e expulsa o demônio daquela vida. Então, queridos, quando há uma preocupação, quer ver um exemplo muito claro? Eu já ministrei uma vez, não sei se foi aqui, se foi em alguma célula, mas eu falei desse assunto. Em Mateus capítulo 14, versículo 34, está aqui pertinho, deixa eu abrir. 14:34 diz assim: então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança, e trouxeram-lhe todos os enfermos, e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla das suas vestes. E todos os que tocaram ficaram sãos. Aí a gente pega o exemplo, por exemplo, de João no capítulo 5, eu não vou abrir, mas vou citar, que fala lá do poço de Genezaré, do poço de Betesda, aonde havia uma multidão de enfermos, e a palavra de Deus fala assim, que vinha um anjo dos céus de tempos em tempos e mexia as águas, e aquele que caía primeiro na água era curado. E Jesus chegando naquele lugar, Jesus entra, passa no meio de todos os enfermos e vai até um homem que já estava há 38 anos e estava desesperançado, porque ele não tinha mobilidade para ir na frente das pessoas, para pular no poço. Ele não tinha essa disposição, ele era paralítico. E ali, queridos, naquele lugar, era um egoísmo estampado constantemente, porque todos os enfermos que estavam ali, eles estavam só olhando para a água do poço, e é o seguinte: olha, eu é que tenho que ir primeiro, é eu que tenho que ser curado, eu preciso ser curado. E eles então, visando, olhando para aquela água, queridos, eles não tinham olho, não tinha como ver Jesus. E nós também, queridos, quando nós somos egoístas, que nós queremos para nós e desejamos para nós, e nós queremos, eu preciso de um carro, preciso de uma porta de emprego, eu preciso disso e daquilo, e nós, por sua vez, no nosso egoísmo, nos esquecemos que ao redor do mundo há muitos outros irmãos que passam necessidade pior, muito pior do que a nossa. E Jesus, ele não age no egoísmo. Mas veja em Genezaré, Jesus chegou, visitou da mesma forma que em Betesda. E todos reconheceram que era Jesus. E quando ele estava ali em Genezaré, as pessoas ali disseram: Senhor, fica mais um pouco aí, porque aqui na região todo mundo precisa ser tocado pelo Senhor. E eles foram e buscaram os enfermos. Imagina as pessoas indo e caminhando distante para trazer até aquele lugar onde Jesus estava. E quando eles estavam ali, eles desejavam tocar em Jesus. E lá, quando eles tocavam, todos que tocavam em Jesus eram curados. Por quê? Porque havia uma preocupação das pessoas que ali estavam com as outras pessoas que estavam enfermos e doentes. É interessante isso, né, queridos? Em um lugar, o ambiente o mesmo, doentes, de um lugar e no outro. A visita de Jesus foi nos dois lugares, tanto em um quanto no outro. As pessoas e a fé das pessoas eram as mesmas, eram judeus.
e as necessidades das pessoas eram as mesmas. Mas em um lugar Jesus curou só um, e em outro lugar todos foram curados. Qual é a diferença? A diferença, queridos, e Jesus curou aquele um, porque aquele um já não estava com seus olhos mais postos na água que mexia, ali o anjo mexia, descia e mexia. Porque quando nós estamos egoisticamente buscando para nós algo da parte de Deus, ali e tal, com nossos olhos voltados para a água que um anjo pode descer, e isso nos distancia, as nossas vistas fica turva, nós não reconhecemos Jesus. Mas quando nós olhamos para o nosso próximo, olhamos para o nosso irmão necessitado, olhamos para as pessoas que necessitam de Cristo e começamos a dizer: olha, Jesus está lá, Jesus vai, Ele pode te curar, vamos lá, e você insiste, leva e apresenta as pessoas em Jesus. Jesus, todos quantos vão até o Senhor cura e liberta, porque Ele continua sendo Deus, aleluia. Então ali nós vemos aquele servo, aquele centurião, uma autoridade romana que podia deixar, se vira para lá, eu tenho que cuidar de 100 soldados, eu sou um funcionário do Império Romano, o que eu quero com um escravo? Manda, vai lá, vai alguém lá, poderia dizer assim, leva esse camarada no médico, dá um remédio para ele, mas não, ele mesmo foi lá, ele mesmo se apresentou ao Senhor: Senhor, debaixo de humildade, ele reconhece Jesus como autoridade espiritual máxima, e aí, queridos, ele diz assim: Senhor, não precisa ir na minha casa, que eu não sou digno. Ele, na sua humildade, ele reconhece que Jesus era autoridade acima dele, que era Senhor. Eu não sou digno, Senhor, manda uma só palavra. Então a fé expressada pelo centurião surpreende o Senhor, tanto que elogia a atitude daquele romano. Então, queridos, a verdade é que a fé, ela tem que ser expressada. Nós precisamos de crer de verdade, de confiar no Senhor e saber que o Senhor é poderoso para fazer abundantemente muito mais do que pensamos ou imaginamos. É bonito nós ouvirmos isso. É bonito ou não é? Olha, o Senhor é poderoso para fazer muito mais abundantemente do que você pensa ou imagina. Aí você fala: glória a Deus, aleluia. Mas e aí, na hora de você confiar, e na hora de você expressar sua fé de verdade? Não é? Então nós estamos vivendo tempos, parece que as pessoas estão amortizadas e não crê mais que Jesus pode sim fazer, liberar sobre a vida da pessoa, pode sim abrir a porta, pode sim, queridos. Então, eu quero assim dizer nesta noite, as coisas estão difíceis. O que está desesperançado na sua vida? Qual é o servo que está agonizando na sua casa? Que servo que está agonizando? Você é o centurião, você está aqui, diante do Senhor. Mas espera aí, você tem a humildade e a fé de chegar no Senhor e dizer: Senhor, eu tenho um servo agonizando na minha casa. Talvez esse servo seja lá o seu problema financeiro que está agonizando, que o negócio está feio, está morrendo. Talvez é pessoas que estão morrendo espiritualmente, estão agonizando.
Talvez seja um problema familiar, um problema conjugal. Qual é o servo que está agonizando? Eu quero te dizer que ainda que este servo esteja agonizando, ou ainda que ele morra, Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E Ele pode sim, aleluia. E não precisa de muita coisa. Uma só palavra, aleluia. Uma só palavra, Senhor. E o meu servo será curado. O meu servo terá vida. O meu servo vai se levantar, aleluia. Então, queridos, nós precisamos de crer, porque o irmão disse aqui, olha, eu cheguei lá doente, cheguei lá morrendo espiritualmente, e eu fui restaurado. Ele foi ministrado ali, e o que fez efeito na vida dele, no coração dele, foi a palavra liberada, foi a palavra enviada. Então, queridos, Jesus não precisa vir aqui, você não precisa tocar na orla dele, não. Hoje o que nós temos aqui é o suficiente, é a palavra de Deus expressada, e a palavra de Deus expressada é o poder de Deus em ação, aleluia. Se você crê, o seu servo vai se levantar, aleluia, e nunca mais ficará doente, em nome de Jesus. Aleluias. Se tu quiseres, Senhor, alguém disse para o Senhor, eu posso ficar curado. E o Senhor disse assim, eu quero, meu filho, fica curado. Uma só palavra, aleluias. Uma só palavra, e aquele homem ficou curado, aleluias. Então, o servo disse assim, envia uma palavra, Senhor, só uma palavra, não precisa muita coisa, uma só palavra, é o suficiente, é o suficiente. Disse assim, Senhor, não se incomode, a sua palavra basta. Então, querido, a palavra do Senhor, ela liberada, ela é o poder de Deus em ação. Você tem que crer nisso. Quando nós recebemos no coração, queridos, não importa às vezes o tempo que tem, que você está passando, a luta que você está passando, a vergonha talvez que você esteja passando, ou que está agonizando e morrendo na sua vida. Não importa, queridos. Nós temos a Ana, queridos, que em 1 Samuel, ela todos os anos ela ia na presença do Senhor, e ela egoisticamente buscava para si um filho, homem, que tirasse dela a vergonha, porque era uma vergonha uma mulher casada e que não tinha filhos. A sociedade não aceitava isso, e ela todos os anos, anos após anos, e ela ia na presença do Senhor, sacrificar, orar, adorar ao Senhor, e saía dali pior do que entrou. Saía dali pior, ela saía chorando, as pessoas saíam zombando dela, ela saía agonizando, coração sangrando, todos os anos. Mais um ano, queridos, ela percebeu, teve a percepção de que ela estava sendo egoísta e pensando nela mesma, só nela. E ela chega diante do Senhor, abre o seu coração, clama ao Senhor, e ela fala assim, Senhor, se tu me deres um filho homem, eu vou devolver ao Senhor para que te sirva todos os dias da sua vida. Então o Senhor ouviu aquela oração, ouviu, não diferenciou das outras. Espera aí, tem algo diferente aí.
Tem algo que me chamou a atenção aí, me surpreendeu. Ana surpreendeu o Senhor naquele ano. E ela ficou ali na presença do Senhor, chorando, clamando ao Senhor, porque até então ela só mudou o jeito de orar. Ela agora não estava só pensando ali nela egoisticamente, mas ela agora queria oferecer algo a Deus, e este algo era aquilo que Deus lhe desse, algo precioso que Deus lhe desse, que era um filho. E Deus não veio lá e falou para ela: ô minha filha Ana, peraí, eu vou te tocar, eu vou fazer isso. Não. Tinha um sacerdote lá, o Eli, era sacerdote, sumo sacerdote, sentado, observando, camarada ali, sabe, sem muito discernimento espiritual. Ele pensa que a mulher estava bêbada, ele indaga aquela mulher, ele diz assim: você tem que parar de tomar vinho para vir para a igreja, você vai vir para a igreja bêbada. E aquela mulher então angustiada, ela fala assim: meu Senhor, meu coração está muito angustiado, e eu não estou bêbada não, porque é de manhã ainda. Eu não estou bêbada, pelo contrário, eu estou aqui me derramando na presença do Senhor. E ela então, ali, quando ela faz este voto, que era um segredo dela e Deus, e aquele homem, aquele sacerdote que estava ali, ele pega e libera uma palavra, uma só palavra, e diz para Ana: olha Ana, vai e seja feito conforme a tua fé. Oh queridos, uma só frase, uma só palavra de um sacerdote que nem estava muito no prumo, mas foi o suficiente. Ela pegou aquilo ali, saía do altar do Senhor, saía da parte de Deus, ela tomou aquela palavra consigo: para mim é o suficiente, aleluia. Aí ela saiu dali, a palavra de Deus fala que quando ela sai dali, todos os anos ela não comia, todos os anos ela ficava chorando, choramingando, ia para casa chorando, angustiada. Mas quando ela recebe aquela palavra, querido, ela sai dali da presença de Deus e da casa do Senhor, e a palavra de Deus fala assim, que ela já foi, já comeu, bebeu, se alegrou, mudou o seu semblante, porque ela creu naquela palavra liberada, aquela palavra profética. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, ser boca de Deus aqui na sua vida. Eu não sei qual que é o servo que está te afligindo, aleluia, que está te preocupando. Eu não sei qual que é o servo que talvez esteja agonizando, mas deixa eu ser boca de Deus para você, querido. Basta uma palavra, e eu quero liberar em nome de Jesus Cristo: servo de centuriões, sejam curados e libertos em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor, aleluia. Se você crê, isso é o suficiente para mudar a sua história. É suficiente. Ana saiu dali, queridos, foi para casa, e é claro que ela ali teve um contato sexual com seu esposo, com seu marido, e a Bíblia diz que o Senhor se lembrou dela, porque ela creu na palavra liberada, aleluias. Eu creio assim que quando, naquele momento que ela prepara o ambiente, que ela se prepara para receber, para viver aquela palavra, Deus, ele contempla dos céus e diz assim: peraí, arde uma chama de fé nesse coração, e Deus se lembra dela e libera sobre ela, aleluia, a fertilidade, e a esterilidade ela vai embora, aleluia. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, falar para você, meu irmão: a esterilidade na sua vida espiritual, conjugal, seja o que for, está repreendido agora,
agora, em nome de Jesus Cristo, e a fertilidade espiritual, a fertilidade do céu, da providência, da bênção, da cura, da libertação, do conserto, está liberado sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, e a sua casa, em nome de Jesus, aleluias.